Deus seja louvado. Sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados, pelo rico dom da vida eterna que Ele me concede, se eu for firme e fiel. Agradeço a Deus, querida Irmandade, que eu fiz um voto na presença do Senhor, que a minha neta estava desempregada e o Senhor preparou que ontem fez uma semana já que ela está trabalhando. Eu sou grato a Deus também pelo livramento que Ele me deu domingo. Foi a mão de Deus, querida Irmandade, que me guardou. Sou grato a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Eu canto na presença de Deus, segundo todas as vozes, primeiramente para agradecer a coroa de vida eterna que nos oferece permanecermos firmes e fiéis até o fim. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com esta Irmandade, não é a primeira vez, mas o Senhor tocou no meu coração, Irmandade, que o Senhor, Ele nos prepara para fazer as coisas na obra dEle, e depois de uma prova muito difícil, o Senhor me colocou para viajar na obra dEle junto com uma companheira. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que o Senhor tem mandado a gente para muitos países, mas aonde mais a gente tem voltado é na África. E o Senhor me colocou de contar, Irmandade, eu não sei se eu contei aqui, mas foi o que o Senhor me colocou no coração. Quando nós fomos para Kinshasa, que nós fomos tirar o visto, a primeira coisa que estava escrito era: se você vai de férias ou para conhecer, é melhor que você vá para outro lugar, porque é um país muito difícil. Agradeço a Deus, Irmandade, que lá tem muita burocracia, e uma delas é que a gente tivesse a vacinação contra aquela mais difícil, não me vem o nome agora. E nós fizemos a carteirinha, fizemos toda a documentação e fomos para aquele país. Só que no último culto que nós fomos buscar a palavra, no final do culto, um irmão chegou até nós e falou para nós assim: irmãs, quando vocês entrarem no avião, dentro de vocês canta o hino Cidadão dos Céus. Aonde vocês forem, vocês entram com o hino na mente de vocês, cantando o hino Cidadão dos Céus. E nós entramos naquele país, Irmandade, um país muito difícil, Irmandade. Para a Irmandade ter uma ideia, eu fui assaltada dentro do aeroporto por um guarda do aeroporto. Mas ali nós fizemos o que Deus mandou, Irmandade. O Senhor nos mandou fazer muitas coisas, mas nós fomos na casa de uma irmã que o Senhor mostrava muitas galinhas dentro de um quartinho muito pequeno. E nós fomos lá visitar essa irmã, ela tinha 7 filhos, porque lá a herança deles é ter filhos, né? E nós fomos lá visitar esse irmão, o esposo tinha abandonado ela, mas queria morar onde ela estava com as crianças. Então ele mandou um monte de assaltante lá para dar um susto nela e botar ela para correr daquela casa. E naquela noite o Senhor falou que estava cercando a casa dela com os teus anjos e que nenhum mal ia se acometer aquela serva de Deus e seus filhos, porque ela servia a Deus. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que no dia seguinte ela foi até nós e falou assim: irmãs, eu vim contar para as irmãs, porque meu esposo foi até em casa hoje e perguntou o que eu fiz, porque ele contratou uns homens para ir lá na minha casa, dar uma surra em mim e botar eu para fora de casa, que quando aqueles homens chegaram, diz que tinha um cordão de fogo em volta de toda a minha casa. E ele diz que não vai mais mexer comigo, que ele quer ficar em paz no canto dele, que eu posso ficar com esse lugar aqui para mim. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que nós fizemos muitas coisas, muitas obras. Nós vimos libertação de câncer, Irmandade. A mãe do cooperador de Kikwit, ela era de uma denominação muito difícil, que fazia alguns trabalhos, Irmandade. E o Senhor preparou de nós levarmos muitas roupas e fomos separar a roupa, porque lá moradias são muito difíceis, mas quem melhor morava ali era ela. E nós fomos dentro da casa dela separar essas roupas. Ela não falava nada, ela só observava nós. E naquele dia que nós estávamos separando roupas, Irmandade, veio um casal e um rapaz que eles tinham andado, Irmandade, 20 horas só para nos conhecer, porque ouviu que as irmãs do Brasil estavam lá. E ali, Irmandade, nós sentamos com ele, batemos um papo, conversamos, e por fim nós fomos fazer uma oração junto com ele. E desceu uma glória muito grande naquele lugar. O Senhor nos visitou dentro da casa dessa senhora. E quando nós levantamos da oração, ela falava assim que via fogo descer do céu e em direção àquela serva de Deus que tinha caminhado até aquele lugar. Aquela serva de Deus, Irmandade, estava acometida do câncer.
E ela estava indo, foi até nós, e dali ela tinha que voltar, que passada 2 dias ela tinha uma consulta. Antes de nós sairmos daquele país de Irmandade, nós soubemos que os exames dela, que tinham dado positivo para câncer, já não tinha mais nada. O Senhor tinha libertado. E através dessa obra, Irmandade, a mãe do cooperador daquela comunidade, é uma aldeia, eles chamam de aldeia, ela começou a congregar ali também, Irmandade, então foi motivo de alegria. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que quando nós estávamos de volta, em tudo a gente cantava o Cidadão dos Céus. Quando nós estávamos voltando, estávamos no aeroporto, eles vigiam a mala, olha tudo, eles querem dinheiro, o negócio deles é dinheiro. E eles começaram a revistar minha mala e olhava, perguntou se eu era do Brasil, falou de futebol e tudo. E ele viu que não tinha nada e que eu não ia dar dinheiro, ele fechou minha mala e mandou eu embora. E eu peguei a minha carteirinha de vacinação, febre amarela. Eu peguei a minha carteirinha, Irmandade, coloquei dentro da minha Bíblia e coloquei dentro da minha mala. Eu deixei na minha bolsa só as outras coisas. E na hora que eu fui fazer o check-in, Irmandade, minha mala já tinha sido despachada, que lá é diferente. Na hora que eu fui fazer check-in, eles pediram essa carteirinha de vacinação. Eu falava assim, moça, eu entrei com a carteirinha de vacinação, porque vocês sabem que não pode entrar sem a carteirinha, mas eu estou saindo do país, por que vocês querem? Não, você não sai daqui se você não tiver essa carteirinha. Irmandade, foi tão difícil, Irmandade, eu suava, tanto que parecia que eu tinha entrado embaixo do chuveiro, meu cabelo pingava, o irmão que estava conosco nos acompanhando, porque tem que andar acompanhado o tempo todo ali naquele lugar, porque senão você é sequestrado e vendida. E o irmão estava comigo, ele falou, irmã, eu vou ver o que eu consigo fazer pela irmã. Nesse momento, Irmandade, veio um guarda do aeroporto, um moço novo, menino ainda, e ele olhava para nós, Irmandade, e ele começou a cantar Cidadão dos Céus em francês para nós. Então nós vimos ali que era Deus que estava conosco naquele lugar, como esteve nos dias que nós estivemos ali. Aí, Irmandade, o irmão conseguiu pegar minha mala, eu abri minha mala ali no meio do aeroporto, e achei minha carteirinha, fechei minha mala, o irmão de novo despachou minha mala, Irmandade. Mas o meu medo era ter que ficar naquele lugar, porque eu não tinha mais onde ficar, o dinheiro que a gente leva, a gente tenta deixar lá com eles de alguma forma. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que eu consegui fazer o Chiquinho sair dali. E quando nós descemos para a parte de baixo para esperar o voo, o policial ele ia numa porta de vidro bem grande e ele tirava o chapéu, punha assim e começava a cantar novamente o Cidadão dos Céus para nós, Irmandade. Ele não é desta graça, mas Deus usou dele para pôr paz no nosso coração, porque foi um momento muito difícil naquele lugar. Agradeço a Deus, Irmandade, que o Senhor permitiu de nós irmos até Paris falar com um casal. E o Senhor mandou a gente ir na linha de trem. E lá é muito, muito grande a linha de trem, eles usam muito trem. E nós ficamos num corredor, ficamos ali naquele corredor 1h30 aguardando. Aí nós levantamos e falamos assim, não é possível que seja aqui. Mas aí nós falamos assim, olha, vamos levantar, vamos caminhar na comunhão. E nós fomos andando assim nos corredores, são vários corredores de trem que saem para todos os lugares. E nós íamos congregar naquele dia. E aí, Irmandade, quando a gente estava no 4º, 5º corredor, nós olhamos assim, vimos um casal. A menininha de saia jeans, uma camiseta, ele de calça jeans, uma camisa. E nós fomos até eles são brasileiros, eles são do Paraná, Pucarana. E nós fomos até eles conversar com eles. E ali nós falamos assim, nós estamos indo congregar. Ele falou, nós também estamos indo, irmã, vamos junto, que aí vocês não se perdem. E ali, minha Irmandade, naquele caminho que nós fizemos com o trem, tudo que Deus mandou falar, ali, a minha companheira e eu passamos para aquele casal. E a menina queria vir embora de qualquer jeito, a família dela era todas de uma denominação, e ela não queria mais ficar ali, ela batizou para casar com ele, ela não queria mais ficar ali, ela estava servindo a Deus, mas estava cansada daquela vida, porque eles tinham que sair do país, Irmandade, de 3 em 3 meses, eles fugiam até Genebra, e depois de passar 1 mês e meio, 2, eles voltavam para Paris e recomeçavam a vida deles. Então estava muito difícil para eles, porque eles já tinham um filho. Aí, Irmandade, nós passamos o recado para eles, e eu e minha companheira conversávamos assim, como é que nós vamos entender, porque o francês falando muito rápido você não entende, eu entendo muito pouco,
E aí, como é que nós vamos entender que o Senhor vai confirmar o que nós dissemos para eles? Aí nós falamos assim, vamos ficar na comunhão, Irmandade. Naquele dia, o Senhor mandou um ancião de Portugal que fala a nossa língua. E ele pregou tudo em português, porque lá, Irmandade, se você está ali naquela comum, você tem que cantar e entender a língua deles. É meio difícil. E naquele dia o Senhor usou daquele servo de Deus para pregar todinha a palavra em português. E ele falava assim, o Senhor dava dele falar assim, eu mandei os meus anjos te dar o meu recado, então basta você aceitar. Se você aceitar, eu estarei entrando na vida deste casal a partir de hoje. Irmandade, eu agradeço a Deus porque eles estavam de malas prontas e ali, Irmandade, eles falaram assim, irmãs, nós vamos aceitar o que os irmãos passaram para nós, porque Deus confirmou que não é para sair desse lugar. Irmandade, nós saímos dali, nós fomos tomar um lanche, a gente sabe que a vida deles é muito apertada, muito sofrida, e o casal queria pagar lanche para nós, Irmandade, e eu, na minha ignorância, eu não aceitei o lanche. Eu falava, não, a minha companheira me deu um cutucão, ficou brava comigo. Você vai aceitar o lanche deles. Irmandade, ele pagou um lanche para cada um de nós, ele, a esposa que estava ali e nós. Ele pagou um lanche para cada uma de nós, Irmandade. Vieram todos os lanches, menos o meu. E o meu ele pagou, Irmandade. Mas o Senhor mostrou para mim que ele usou do dinheiro daquele menino para pagar o lanche para mim, mas eu não ia comer porque eu tinha rejeitado uma benção que Deus estava me dando ali. Mas eu fiz isso, Irmandade, por ignorância, porque eu não queria tirar nada deles. Agradeço a Deus, Irmandade, que passado um ano, aquele casal nos ligou, que eles acharam uma moradia, e um senhor que é francês, mas ele vive 6 meses no Brasil e 6 meses em Paris. E aí ele deu toda a parte da mansão dele para aquele casal morar. Eles tinham o direito de morar ali naquele lugar, eles podiam usar telefone à vontade, era tudo deles. Enquanto eles pudessem ficar ali, eles ficariam ali. Em 2 anos o Senhor deu a documentação deles e hoje, Irmandade, eles estão ali, né? Eles voltaram para Apucarana, ficaram 1 ano e retornaram ali para Paris. Hoje eles têm um casal de filhos, têm a documentação correta e têm uma moradia que é deles, Irmandade. Então, Irmandade, são 16 anos que o Senhor permite que a gente faça essa parte. O Senhor já nos levou para muitos lugares. Agora, se Deus preparar todas as coisas, em outubro estaremos indo para Moçambique, porque ali em Moçambique o Senhor também tem feito muita obra. Nós estivemos o ano passado lá, nós estávamos buscando a palavra a respeito da Índia, Irmandade, e nós fomos buscar a palavra. O Senhor falou assim, estou mudando o teu roteiro, estou te enviando de volta para onde você foi. Então nós estamos agora confiando que Deus vai fazer tudo para nós também na preparação de Deus. Eu agradeço a Deus, Irmandade, por esta força, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Irmandade. Não faltaram lutas, não faltaram provas, mas não faltaram muito mais vitórias na minha vida também. Eu não trouxe saudação da minha comum, que é em São José dos Campos, no Jardim Satélite, mas gostaria de levar a saudação dessa Irmandade com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que Ele me oferece. Foi um filho firme e fiel até o fim. Hoje o motivo de agradecimento a Deus é que eu tenho uma bicicleta e essa bicicleta é o meu meio de transporte. E essa semana a minha empresa deu uma semana de folga pra gente, né? E como eu não estou indo trabalhar, então estou fazendo bicos. O que acontece? Eu estou falando da minha bicicleta, é o seguinte, a semana toda passada eu trabalhei com ela, eu não sei quanto tempo vem, Deus vem me protegendo com essa bike. Hoje eu estava saindo, já tinha colocado minhas tralhas, minhas ferramentas, tudo em cima dela, né, da minha bicicleta para sair, e estou saindo e estou conversando com Deus em pensamento, pedindo para Ele me abençoar meu dia, né, para me proteger e tal. Aí disso Deus me falou assim, olha o pneu da sua bicicleta. Aí eu continuei conversando, olha o pneu da sua bicicleta. Daí eu olhei no pneu da bicicleta e eu vi que ela ia assim, ó, para lá, para cá, para lá, para cá. Peguei assim, tava soltinho.
Eu não sei quanto tempo Deus vem me segurando para eu não ter um acidente com essa bicicleta, porque ela estava com as duas polcas soltas. Eu erguia a bicicleta assim e o pneu não caía, mas se eu pegava com a mão ela saía. Mas quando eu erguia, o pneu não saía. Você vê onde está o milagre de Deus aí. Por esse motivo eu agradeço a Deus e também falar, irmãos, que mesmo em pensamento Deus atende as nossas orações, porque eu estava ali orando em pensamento, Deus me mostrou, por isso mais um motivo de glorificar o nome do Senhor. Deus seja louvado. Irmãos, amém. Eu já testemunhei na quinta, no domingo, mas Deus coloca no meu coração, irmãos. Deus fez uma obra ontem, já estando aqui em São Paulo. Congreguei ontem no Jardim Independência, irmãos. Deus deu a graça de contar a obra que Deus fez na nossa vida, levar uma saudação lá do Jardim Independência, da Irmandade de lá. E quando eu congregava aqui na Vila Alpine, quando não tinha culto aqui, a gente honrava, né, nossa comum, tinha o nosso cargo aqui, procurava na medida do possível, aleluia, cumprir aquilo que Deus nos deu para fazer na sua obra. Mas nos dias que não tinha culto, nós congregávamos no Jardim Independência. E muitos irmãos conhecem a gente lá, ficaram felizes quando viram a gente na saída. Muitos irmãos abraçaram, aleluia. Foi muito bom e fiquei muito grato, irmãos, por os irmãos lembrarem de mim. Aleluia. E na saída, um servo de Deus me saudou e disse: irmão, eu comprei um instrumento, um violino, e está guardado lá em casa bem novinho, irmão. E eu estava esperando Deus preparar onde a necessidade teria para doar esse violino. Aleluia. Quando o irmão testemunhou aí, Deus fez sentir e dá para o irmão levar lá para a cidade do irmão. Irmão, eu confesso para a Irmandade que eu não sei onde está a necessidade. Irmão, necessidade tem muito, né, irmão, lá. Mas eu não sei onde está, irmão. Mas um servo de Deus, sexta-feira a gente almoçando, ele perguntou para mim que missão que eu vinha fazer aqui. Missão, eu fazer alguma missão? Eu disse para ele: vou deixar me guiar por Deus. Então, os irmãos orem a Deus aí por essa parte. Deus vai guiar onde tem algum servo. Com certeza, irmão, tem algum servo de Deus orando por isso, por este violino, e somos apenas instrumento para levar a benção de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Aconteceu um fato, irmãos, aleluia, ainda morando aqui em São Paulo, tinha um vizinho meu que era alfaiate, e ele tinha uma tia que tinha uma alfaiataria também lá em São Caetano. E ela disse assim: ô fulano, tem umas camisas aqui que o cliente está com mais de 90 dias que não vem buscar, está com o meu serviço parado, leva lá para aquele seu irmãozinho da igreja. Aí ele me trouxe, só que a irmão, ele disse: eu vou levar, porque a minha tia está mandando, mas a camisa era número 7, irmão, grandona, bem grandona. Ele trouxe, aí eu: tá bom, Deus abençoe. Aí a irmã, posso falar o nome dela, a irmã Maria, contou que lá no interior, em Sumaré, teve uma enchente e levou todas as coisas do irmão. E os irmãos se reuniram para ajudar ele e fizeram umas roupas lá, umas camisas, uns paletós. E disse: só, irmã, eu não coloquei o número, mas quando Deus prepara alguma camisa da loja, o número é 7. Glória ao nome santo do Senhor. Disse: irmã Maria, Deus preparou 3 camisas número 7. Tá aqui, leve, irmã, supra a necessidade lá. Ela mandou para o interior. Glória ao nome santo do Senhor. Mais uma vez nós fomos apenas o instrumento de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Deus é maravilhoso, né, irmão? Glória ao Senhor, faz essas obras. Aleluia, parece pequena, aleluia, mas é o operar de Deus na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, já pedi saudação aqui para levar, trouxe a saudação. Mas a minha esposa, irmã, faz questão. Minha esposa congregava aqui também, a Lucilene. E ela faz questão que eu saúdo a Irmandade no nome dela. Então receba a saudação da minha esposa com a santa paz de Deus.
Amém. Ela tem saudade daqui também, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Ainda tem um pouquinho, irmão. Irmão, essa minha esposa, Lucilene, morava aqui em Santo André. Os avós dela, crente lá no Ceará, ela foi algumas vezes, irmão, ela tinha só uma saia para ir para a igreja. Quando a avó dela vinha do Ceará, que vinha para Santo André, ela vestia essa saia, aleluia, para congregar. E ela, na prova que estava na sua casa, o seu pai bebia muito, a sua mãe sofria muito, ela sofria muito com ele. Ela disse que um dia olhou para a igreja, que ela morava próxima à igreja do Valparaíso, em Santo André, e ela pediu para Deus: Senhor, se Tu existe, nos tira dessa situação. O Senhor as levou para o Ceará, irmão. E lá, ela me conheceu, aleluia, começamos a namorar, mas não tínhamos condições de casar. Passaram-se 6 anos, irmão, sem condição. E aquela situação, e ela testemunhada da graça, e eu não servia a Deus, irmãos. E ela pediu para o Senhor, orou o Senhor assim: Senhor, se for um dia para ele servir a Ti, Senhor, na terra, aleluia, que dê certo o nosso casamento. Mas se não for, Senhor, tira ele de perto de mim, leva bem para longe, que eu não consigo tirar ele do meu coração. E o Senhor ouviu a oração, irmãos. Aleluia, passou-se o tempo, casamos, viemos aqui para São Paulo. Em 2006, congregando aqui, Deus falando conosco, nós fomos ver um batismo em São Caetano, Deus nos chamou, glória ao Senhor. Quando foi, irmãos, no dia 3 de dezembro de 2006, a minha esposa já era testemunhada há 11 anos, irmãos, há 11 anos. E eu, com 2 meses, Deus me chamou. Fomos no Brasil, minha esposa e a irmã Maria, glória ao Senhor, nossa vizinha lá. Aquele Deus chamou 372 almas e a minha esposa estava naquele número, glória ao Senhor. E a promessa de Deus como se cumpre, irmãos, aleluia. Eu estava lá, vendo o batismo lá no meio dos irmãos lá, e tinha um servo de Deus perto de mim e disse: está vendo aquela moça que está descendo lá? Aleluia, é a minha irmã. Logo em seguida a minha esposa disse: está vendo aquela moça que está descendo? É a minha esposa. E Deus usou do servo de Deus, estava nas águas e dizia assim: aquilo que eu prometi para os teus avós, hoje eu cumpri, glória ao Senhor. Os avós o Senhor já tinha levado, irmão, os avós dela. Mas a palavra de Deus estava de pé e cumpriu, irmão. Bem-aventurado aquele que confia na palavra de Deus. Pode passar o tempo que passar, mas ela cumpre na vida daquele que crê, né, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.